Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é, a semana passada nós conversamos um pouquinho, né, sobre filosofia da religião e nós demos início a essa temática tentando compreender um pouco o que significa religião, né, do ponto de vista filosófico. Então nós vimos que ela é uma manifestação, né, já que é fruto da ação do ser humano, não é? Nós vimos também que ela tem como questão principal o aspecto do trato com o sobrenatural, não é? E nós vimos que ela tem algumas características, né? O aspecto da relação com a fé, e não só a fé humana, mas a fé do ponto de vista divino. A religião ela tem um aspecto doutrinário, ela tem um aspecto litúrgico, né, ritual, ela tem o seu códice moral e o seu códice doutrinário. Então, são todas características que o pensamento religioso apresenta na sua constituição, né? Se alguma daquelas características não é respeitada, né, ou ainda não está configurada de forma bem definida, nós chamamos isso de seita, né? Então lembre-se da definição que eu dei para vocês. Agora, o que nós vamos ver hoje, dentro do aspecto da filosofia da religião, são as formas de representação que, ao longo dos séculos, o ser humano desenvolveu para representar esse sobrenatural, né? Então, a primeira questão que a gente precisa observar e entender está ligada ao fato de que essas representações elas têm muito a ver com o aspecto cultural. Então, dentro de cada cultura, né, você tem uma forma de representação daquilo a qual o aspecto religioso representa, né? Então, repare, se eu pegar religiões do interior da África, por exemplo, ali eu vou encontrar elementos daquela cultura presentes nessa religião, né? Um exemplo bem simples, bem bobo, claro, né? Mas só a título de exemplo, é perceber, né, que do ponto de vista da religião judaico-cristã, quando Moisés recebe os 10 mandamentos, ele recebe os 10 mandamentos em tábuas de pedra, né? A gente fala tábua, não é madeira, não. Tábua é, né, por conta de ser uma prancha, né? Uma prancha de pedra escrita. Se Deus tivesse feito isso hoje, provavelmente ele entregaria num iPad, mandaria um e-mail, né? Faria um tweet. Repare que, claro, é uma brincadeira, mas só para a gente entender o aspecto do como a religião ela se insere dentro do ambiente cultural onde os sujeitos estão inseridos, né? Então, o primeiro ponto a ser abordado nesse sentido diz respeito exatamente ao quê? Aos modelos de divindade. Então, como e de que forma as religiões representam as suas respectivas divindades, não é? E nós temos alguns modelos bastante particulares disso, né? Então, vocês devem se lembrar, vocês devem ter em mente que, por exemplo, né, algumas religiões antigas, né, algumas religiões tribais, representam, por exemplo, seus deuses como seres da natureza. Então, como um leão, como um tigre, alguma coisa assim, né? Nós temos modelos religiosos que representam as divindades como pessoas, né? Nós temos modelos religiosos, no caso dos egípcios, por exemplo, que representam os seus deuses como uma mistura de pessoas e seres humanos. Então, a estes modelos nós chamamos de modelo de representação zoomórfica, quando a religião entende ou representa as suas divindades como seres da natureza. Um tigre, um leão, né, alguma coisa nesse sentido. Então, ele pega um ser existente, né, então, que normalmente, obviamente, está ali no seu redor, né, do seu lado, e ele representa isto, né, de forma a observar o próprio animal. Acabei de me lembrar uma coisa que eu posso pegar para vocês verem. Isso aqui é um totem que eu trouxe do Peru, quando eu fui lá visitar, e ele representa os 3 principais deuses que os incas cultuavam. E vejam, são representações zoomórficas. A águia, que representa o céu, a pantera, né, o puma, que representa a terra,
e a serpente, que representa o submundo, o subsolo, né? Isto forma para os incas, né, aquilo que eles chamaram de Pachamama, né, a Mãe Terra, que é aí uma representação um pouco mais abstrata, tá? Bom, a outra forma de representação que nós temos são as representações antropozoomórficas, né? Olha que palavrão. A representação antropozoomórfica é quando a mistura de seres humanos com animais. Então, esse é o caso, por exemplo, da cultura egípcia. Os egípcios, lá no início, por volta mais ou menos de uns 4.000 anos antes de Cristo, eles representavam os seus deuses como animais, como formas zoomórficas. Depois eles começaram a misturar essas representações e transformá-los em seres antropozoomórficos. Então é o caso, por exemplo, de Anubis, o deus que tem o corpo de homem e cabeça de chacal, né? É o caso de Ra, que tem corpo de homem e cabeça de falcão, e assim sucessivamente, né? Cada um desses deuses, né, cada uma dessas representações une em si formas diferentes, né? Então dando representações. A esfinge, por exemplo, né, que tem corpo de leão, cabeça de mulher, asas de águia, muitas vezes representada com o rabo de uma cobra, né? E às vezes também com patas de boi. Então veja a mistura de animais, a mistura de seres humanos presentes dentro dessas representações, né? Então isso é o antropozoomorfismo, ok? E por fim, nós temos o antropomorfismo, né? No antropomorfismo, nós temos as representações de deuses, né, de divindades como humanos. Então, isso, por exemplo, é, do ponto de vista da crença cristã, a forma como nós normalmente representamos Deus, como um homem velho, de barba e tal, né? Muitas religiões demonstram, apresentam desse jeito. Vejam vocês, por exemplo, que os gregos antigos representavam seus deuses muitas vezes, ora como homens, ora como animais. Era o caso de Zeus, por exemplo, que era um homem, então antropomórfico, mas que quando ele precisava de um lugar para o outro, queria fazer alguma coisa, ele se transformava numa águia para se deslocar, né? Então vejam que essas formas de representação, os modelos de divindade, foram se constituindo conforme, obviamente, a relação cultural que esses sujeitos desenvolveram dentro daquele momento, tá? Então isto é o que nós chamamos de modelos de divindade. Outra coisa importante de se entender dentro disso está ligado exatamente ao aspecto do formato, do modelo da crença religiosa. Como a religião se manifesta, né? E aí nós temos estruturas específicas que vão demonstrar as formas como os modelos religiosos quaisquer se constituem, né? Então, um dos modelos mais antigos de constituição religiosa que nós temos é o animismo, né? Também conhecido como totemismo, tá? No animismo, a crença ela está baseada no fato de que o sujeito atribui à natureza algum tipo de poder mágico. Então, por exemplo, uma cachoeira ela é sagrada, uma árvore é sagrada, um determinado animal é sagrado. O animismo, que vem de ânima, então quer dizer, dar alma aos seres, né, também é chamado de totemismo, porque aqui a representação, como eu disse, isto é um totem. Repare que ele coloca, né, ele personifica no animal, né, ele personifica em cada um dos animais exatamente a representação da divindade. Então, para o Inca, isso não é só uma representação, mas a águia é um deus, o puma é um deus, a serpente é um deus, tá? Então, isto é o totemismo ou animismo. Animismo do latim anima, quer dizer, dar alma, atribuir alma a alguma coisa, né? Pois bem, esse modelo de religião, né, de atribuir a coisas da natureza a existência de uma alma, ele evolui num determinado momento para aquilo que nós chamamos de panteísmo.
A diferença do animismo para o panteísmo, né? Panteísmo quer dizer, né, vários deuses, né? Perdão, desculpe, não é panteísmo, é o politeísmo. Eu misturei. Politeísmo, vários deuses. Panteísmo é outra coisa que a gente já vai chegar. No politeísmo, então, o animismo evolui para politeísmo, tá ok? O politeísmo, ele crê na existência de vários deuses. E ele evolui do animismo e é diferente do animismo por quê? Porque enquanto o animismo ele observa um objeto da natureza, um ser da natureza como Deus, no politeísmo esse Deus é abstrato. Então repare que, por exemplo, mesmo os egípcios usando a figura de animais para representar deuses ou misturando animais e homens para representar deuses, ele não está mostrando uma coisa da natureza e dizendo, olha, aquilo é um deus. Ele está falando assim, olha, esse deus ele tem essa representação, mas ele é abstrato. Ele está fora daqui. Então, o passo que se deu do animismo para o politeísmo foi exatamente o que? A religião sair do âmbito do concreto e passar ao âmbito do abstrato. Tá? Então, isto foi o caminho que se seguiu. Ainda hoje na Índia, por exemplo, você encontra isso, né? As diferentes deidades que o hinduísmo apresenta. Né? Agora, perceba que dentro disso você vai encontrar algumas dificuldades. Exatamente pelo fato de você ter, né, um panteão, né, uma quantidade de deuses muito grandes. Então, obviamente, alguém encontra dentro desse panteão um deus ou, né, uma entidade, uma divindade que para ele é mais próxima, vamos assim dizer, e acaba cultuando ou prestando culto mais a esse deus. Então, no caso da Grécia, por exemplo, você tinha lá, né, crença em vários deuses, mas uma cidade se dedicava a Atena, outra cidade se dedicava a Zeus, outra cidade se dedicava a Apolo, uma família cultuava um deus X ou Y, e na Índia hoje isso acontece do mesmo jeito. Então, apesar de se ter um panteão enorme de deuses, você tem uma família, por exemplo, que é mais devota de Ganesh. Você tem uma família que é mais devota de Shiva. Você tem uma família que é mais devota de Vishnu. E por aí vai. Esta visão religiosa que entende que existem vários deuses, portanto politeísta, mas que se concentra em uma, como uma espécie de devoção particular, individual, ela é chamada de monolatria. Então não confunda com monoteísmo, é monolatria. Eu entendo que existem vários deuses, várias divindades, mas eu pego uma para cultuar como, digamos assim, mais próxima a mim, mais protetora da minha pessoa. Ok? Então, esta é a perspectiva aí, né, que se tem, ok? Disto, nós vamos ter também, né, não que isso nasceu disso necessariamente, mas né, que você tem um outro desdobramento, que aí sim é o monoteísmo. Então, a crença na existência de um único Deus, de uma única divindade, né? E ao contrário do que muitas vezes se pensa ou se fala que o monoteísmo nasceu com os judeus e tal, não, o monoteísmo ele nasceu com os egípcios, né? O monoteísmo ele foi pregado por um faraó muito tempo antes, né, do que seria a história de Moisés e tal, um faraó chamado Akhenaton, que cultuava um único deus que ele chamava de Aton, o deus Sol. Tá? Akhenaton ele foi pai de Tutankhamon. E aí, do ponto de vista histórico, né, há uma relação interessante, porque quando você vai ver depois lá a história de Moisés e toda aquela coisa, que o povo sai do Egito e tal, do ponto de vista histórico, acredita-se que os israelitas trouxeram o monoteísmo exatamente como um resquício de dentro do pensamento egípcio. Porque isso foi anterior. Só que os egípcios não aceitaram isso. Akhenaton, inclusive, foi apagado da história egípcia. Né? Não vou entrar muito nesses detalhes, mas é interessante perceber essas relações. Tá? Então, o monoteísmo entende, essencialmente, que existe um único Deus, uma única entidade a se cultuar. Hoje, né, as três principais e duas delas as maiores religiões existentes no mundo são o judaísmo, né, que é a mais antiga nesse sentido, ainda praticada, o cristianismo e o islamismo. Né? Repare que essas três religiões
elas não têm um nome para Deus, elas chamam Deus basicamente de Deus, né? Seja o Yahvé, Javé, né, como os hebreus dizem, seja o Deus, como nós cristãos falamos, seja Alá, como os muçulmanos dizem. Alá significa exatamente Deus em árabe, né? Não é propriamente um nome, né? Então, essa questão da não nominação de Deus, ela é interessante dentro dessas religiões, não é? Pois bem, e um último modelo, né, um outro modelo que nós temos também de crença, de ideia religiosa, é o que nós chamamos de panteísmo. Agora sim que eu havia me confundido lá anteriormente. No panteísmo, nós temos o aspecto da crença de que tudo é divino. Então, todas as coisas que existem no universo, desde uma árvore, desde a minha cadeira, desde eu mesmo, né, as estrelas e por aí vai, todas as coisas são divinas e todas as coisas são importantes. Todas as coisas fazem parte de uma divindade. Essa é uma crença, por exemplo, presente dentro do budismo, né? O budismo ele não tem a perspectiva da existência de um Deus como o cristianismo, como o judaísmo, como o islamismo tem. O budismo, ele acredita que todas as coisas são sagradas e todas as coisas fazem parte de um universo sagrado. Então, a própria divindade é o próprio universo, tá? Então, esta perspectiva, né, ela é importante aí de se entender, ok? Então, são as formas de crenças, de manifestações da crença que nós temos do ponto de vista religioso. O animismo ou totemismo, o politeísmo e dele a derivação que é a monolatria, o monoteísmo e o panteísmo, ok? Agora, a pergunta que fica, né, para a gente terminar e encerrar isso é: e quem crê no que é chamado do quê? Né? Porque a gente muitas vezes também confunde um pouco isso, né? Crer em um elemento religioso, crer em um elemento divino, não necessariamente me faz religioso. Acreditar na existência de um ser superior, na existência de um ser divino, me torna teísta, quer dizer, aquele que crê. Religioso é aquele que, obviamente, é teísta e que pratica uma religião institucional. Catolicismo, espiritismo, umbandismo, sei lá, qualquer forma de religião que, né, institucional que exista. Então, eu tenho pessoas teístas que não são religiosas, né? Mas o religioso ele é teísta, apesar de haver religiões que não creem em divindades. Esse é um caso, por exemplo, da chamada religião positivista, tá? Que teve sua fundação na França com Auguste Comte, tal, que coloca a ciência como o elemento central de culto, e também junto dela, hoje mais recente, a chamada cientologia, né, que também não tem uma divindade propriamente dita. Então, pratica-se uma religião, mas não se tem uma crença propriamente num aspecto divino, tá? Aí nós temos um sujeito que é o chamado gnóstico. Então, o gnóstico é aquele que ele entende ou diz, né, talvez, que existe alguma coisa, mas ele não está preocupado necessariamente com o que é esta coisa. Então ele diz, olha, eu acho que existe, né, um ser superior, alguma coisa e tal, mas eu não entro nessa discussão, né? Do mesmo modo que existe o agnóstico. O agnóstico é aquele que nega o debate. Como assim, né? Então, há prefixo de negação. O agnóstico é aquele que diz assim, ele fala, olha, como eu não tenho nenhum argumento que seja realmente a favor ou contra isso, eu não discuto esse assunto. Então, para mim, não, enquanto o gnóstico ele fala assim, olha, deve existir, mas, né, não sei o que é, o agnóstico ele fala, olha, eu não sei, eu não tenho nem argumentos a favor, nem argumentos contra, então, portanto, essa discussão para mim não faz sentido. Né? Então, vou dar um exemplo aí, uma questão, só a título de exemplo, por exemplo, a questão de, existe ou não existe fantasma? Né? Eu, Marcelo, eu sou completamente agnóstico nesse sentido. Essa é uma discussão que para mim não faz sentido nenhum, né? Então não me interessa, não me atrai, não me né, motiva esse aspecto. Eu não tenho
uma prova a favor, não tem nenhuma prova contra, então é um assunto que eu não tenho como discutir. Então, nesse sentido, eu sou agnóstico, né? E o último elemento aqui, que é exatamente o ateu, né? O ateu é aquele que não crê em nenhuma forma de divindade. A ateos, quer dizer, negação de Deus. Então, o ateu é aquele que ele coloca, né, uma barreira ou, né, uma posição onde ele fala, olha, para mim não existe nenhuma forma, não existe nenhuma maneira de representação de divindade ou de coisas sobrenaturais. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes a gente pega uma pessoa que é teísta, quer dizer, ela crê em Deus, tal, mas ela não tem uma religião e chama ela de ateu. Ou eu pego alguém que é gnóstico ou agnóstico e chamo ela de ateu. E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque o ateu é aquele que realmente nega completamente a existência de qualquer coisa sobrenatural. O teísta, ele crê num Deus, em alguma coisa, mas ele não pratica religião institucional, diferente do religioso. O gnóstico, ele acredita que existe algo, mas não sabe bem o que é, enquanto o agnóstico não discute o assunto porque ele não tem argumentos para esta reflexão, né? Então, aqui fica, né, mais um pouquinho sobre esse aspecto do conhecimento religioso pelo viés da filosofia, né? Então, entendendo que isto, obviamente, se aplica à ideia de religião como fenômeno humano, como fenômeno cultural, não como uma religião em particular, seja a religião X ou religião Y, que não é o objetivo da filosofia discutir. Tá, ok? Aí a gente entra no campo da teologia. Beleza? Então, uma boa semana para vocês, bons estudos, né? E até a próxima. Tchau, tchau, gente.